Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo aqui do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e aqui comigo, sempre ele, hoje, para falar sobre as coisas mais recentes do mundo do entretenimento, das séries e do cinema, meu querido amigo Brunão. Como é que você tá, meu amigo? E aí, Ed? E aí, espectadores do YouTube e ouvintes dos agregadores de podcast, eu tô muito bem, cara. E tu? Tô ótimo, suave, firme, forte, pronto pra falar sobre o que tem de novo aí, sobre essas coisas malucas do cinema e da série de TV e sobre óperas especiais financiadas com milhares de dólares. Cara, padrão Marvel, né? Financiar os seus filmes com milhares de dólares e ainda assim sair um CG merda. Que é o que tem sido o padrão dos filmes ultimamente da Marvel. Não só o CG, né? Mas o roteiro e todo o resto. Mas isso é papo pra outro episódio. Mas, sem delongas, esse é o que você viu. Muito obrigado você que fielmente acompanha a gente aí toda semana, você que está sempre aí ligado no lançamento dos episódios e acompanha a gente aí, seja no carro, no transporte público, andando de bicicleta, correndo na esteira, lavando a louça, tomando banho, arrumando a bolsa para as crianças outro dia, enfim. Muito obrigado você que acompanha a gente. Se esse é o seu primeiro episódio aqui com a gente, saiba que esse é um podcast onde a gente fala sobre cinema de uma forma muito livre, descontraída, mas com muito compromisso com a informação, sem fugir dos BOs, não, Brunão? E também da melhor forma possível, que é da forma gratuita, porque a única coisa que a gente pede é o seu like, sua curtida e o seu compartilhamento aí para seus amigos. Brunão, conta pra galera aonde podemos ser encontrados aí pelos nossos amiguinhos. Galera, a gente pode ser encontrado no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify e com imagens no YouTube, como de lei. Eu tenho que falar dessa maneira, que foi o que o Erd me ensinou lá no passado. E você também já fica aí o convite para você acompanhar o nosso trabalho no Instagram, @canal do Erd, no TikTok, @canal do Erd, e também siga o canal do Erd no YouTube, não só para ver o podcast, mas também para ver os vídeos que nós produzimos e as críticas mais detalhadas e profundas que eu costumo levar para lá. Inclusive, um dos filmes que a gente vai falar aqui hoje já tem a sua crítica razoavelmente detalhada, porque lá eu fiz completamente sem spoiler. A ideia é que a gente consiga discutir um pouco mais sobre essa lombra coletiva, essa pira de ácido de Ari Aster, né? Hoje vamos falar de Beau is Afraid, um filme feito para drogados, talvez, não sei. Ainda estou digerindo esse filme. Vamos falar de Enxame, a série nova do Donald Glover disponível no Prime Video. E o maior lançamento dos últimos tempos, da última semana até o próximo, Guardiões da Galáxia Volume 3. Brunão, eu vou começar falando da nova série do Donald Glover, Prime Video, a Enxame. Pra quem não sabe, gente, Donald Glover é um cara absurdo, tá? Ele é um cara diferenciado. Ele tá lá Muito talentoso. Ele tá lá em Atlanta, ele é o protagonista da série, produtor, roteirista e tudo mais. Ele é o Childish Gambino na música. Quem não conhece This Is America tá maluco. Vá procurar This Is America agora e assista no YouTube para você poder ver o clipe, que é uma obra de arte. Ele também se meteu com a Disney Marvel, Lucasfilmes, né? Ele foi o Lando Calrissian no terrível filme do Han Solo. Que mais? Ele dublou o Simba no live action do Rei Leão. Ele tá em Homem-Aranha. Ele tá em Homem-Aranha? Ele tá em Homem-Aranha, ele tem uma ceninha lá com o Homem-Aranha do Tom Holland. O povo até teorizava que ele que ia introduzir o Miles Morales no universo Que doideira, cinematográfico da Marvel. Não lembro dele, velho. Eu achei que quando tu falou que ele tava envolvido com a Disney, Marvel, Lucasfilmes, é porque tu lembrava dele no Homem-Aranha. Não, juro que não. Eu ia falar É uma cena até bem engraçada. Eu ia falar da série dele lá, do Community. Que ele começou lá atrás em Community fazendo comédia. Melhor personagem. Sensacional, é o melhor personagem da série, é absurdo. Enfim, um cara muito talentoso.
que ele vem agora como diretor e roteirista dessa série Enxame, disponível e exclusiva no Prime Video, que conta a história. E não, e o Ed passou por tudo que o Donald Glover fez. E eu queria lembrar que recentemente chegou a terceira temporada de Atlanta na Netflix, então para quem gosta, corre lá que já tá disponível. Tem mais coisa que ele fez também, tá? É porque eu também não vou ficar aqui listando tudo e nem lembrando de tudo, mas tem muita coisa que ele fez e é porque sempre que ele tá envolvido em alguma coisa, me interessa, me chama atenção, eu fico com vontade de assistir. E foi por isso que eu dei play nos primeiros episódios de Enxame, que fogem completamente da comédia, fogem completamente dessa pegada mais sarcástica, voltada pro humor. Essa aqui, ela tem um sarcasmo, uma ironia mais voltada pro drama e até por uma pegada mais sombria, digamos assim, né? Enxame conta a história de duas irmãs que são muito fãs de uma artista do mundo da música, como se ela fosse, sei lá, uma Beyoncé, assim, do universo lá, no, da série. E uma irmã é completamente destrambelhada, quieta, que ninguém dá nada por ela assim. A outra já é uma mulher que ela é maquiadora, tá começando a ter uma ascensão na carreira, de maquiar quase que subcelebridades, tem um namorado meio malandro assim e tal, e ela acaba morrendo no começo do primeiro episódio, essa irmã dela morre, e essa outra menina começa a ir a fundo, tentar descobrir o que foi que aconteceu, só que tudo de um jeito muito estranho, visualmente esquisito, a série é bastante incômoda, é visualmente impactante, tipo assim, o jeito que ela mata as pessoas, porque ela começa a matar as pessoas que ela acha que estão envolvidas na morte da irmã dela. A forma como ela trata, não é nem o fato dela ser fã da, per- da, da, da personagem lá que é do mundo da música, ela é tipo, ela é devota da mulher, saca? Tipo, o filme se chama, a série se chama Enxame, porque é como se o fã-clube dessa artista, os fãs fossem um enxame, fazendo uma referência à abelha dessa mulher da música lá, que é tipo uma Beyoncé muito doida lá. E o filme, a série, ela é visualmente estranha, assim, ela é sempre muito escura, tudo é muito soturno, ela acaba virando uma dançarina de boate de striptease para poder tentar se aproximar de um cara que postou no Twitter que a irmã dela morreu porque foi burra, só que, tipo assim, ela não sabe direito o que aconteceu, e ela ainda tá com o celular da irmã, ela não entregou o celular da irmã pra polícia, e ela tá tentando desbloquear o celular da irmã, e aí ela começa a dar umas piras, numas noias com as músicas da mulher, ela não interage direito com as pessoas, quando as pessoas tentam conversar com ela, ou questionam ela sobre o que ela gosta, sobre o que ela acha das coisas, ela responde com as letras das músicas da mulher, assim, tipo, ela tem uma pira muito fora da casinha, assim, saca? Essa personagem principal, mas é incrivelmente bom de ver porque é diferente. Você não sabe o que esperar, ela é completamente imprevisível, então isso é um ponto extremamente positivo, essa estranheza, essa esquisitice, e esse sarcasmo, esse humor ácido que o Donald Glover traz na série, ao invés de voltar para o lado mais cômico e divertido ou social, ele traz para um lado mais sombrio, investigativo e com mortes envolvidas, assim. Então é uma grata surpresa essa série, porque ela realmente não é padrão que a gente está acostumado a ver de histórias de investigação, ou história de morte, ou histórias de suspense, e com uma criatividade nítida de um dos seus criadores, que é o Donald Glover, assim. Então fica aí uma forte recomendação para vocês assistirem Enxame, disponível no Prime Video. Se eu não me engano, são 8 episódios ali na faixa dos 40 minutos. Dá para assistir em uma sentada a primeira temporada tranquilamente. Cara, show. O Prime Video chegando forte com novas produções, hein? No episódio passado, tu já falou do novo filme do George Miller e agora da nova série do Donald Glover. Quero muito ver as duas, com certeza estarão na minha lista, porque ainda falta colocar essa série de hoje. E muito provavelmente eu vou trazer no próximo episódio Gêmeas Mórbida Semelhança com a Rachel Weisz, que também veio no Prime Video agora, que é refilmagem de um filme dirigido pelo David Cronenberg da década de 90, que é também uma pegada de crime, de investigação, de sangue, de morte, que conta a história, a série seguindo a mesma lógica do filme, são duas irmãs gêmeas que compartilham sensações físicas e mentais na vida, assim, uma
tem uma pegada mais normal e a outra tem uma pegada mais sombria. E elas compartilham a mente por serem irmãs gêmeas. Então, o filme do David Cronenberg é bem legal, assim, até. Eu lembro que eu vi há 1000 anos atrás, e a série me chamou muita atenção por ser uma produção exclusiva do Prime Video, por ser com a Rachel Weisz, por eles inverterem a questão de gênero no roteiro, então eu fiquei muito interessado. Provavelmente eu vou assistir para trazer aqui no próximo episódio nosso veredito para saber se valeu a pena ou não. Manda ver, Brunão. Cara, e agora falaremos sobre o novo filme, ou melhor, eu vou falar sobre o novo filme da Marvel, como o Ed falou, o novo mais recente até o próximo sair. E é o Guardiões das O maior filme de todos os tempos da última semana. É isso, exatamente. Que é o Guardiões da Galáxia Volume 3, o bebê do James Gunn no UCM. E, cara, não tem muito o que dizer aqui, Ed. Guardiões da Galáxia, hum, cara, tá no panteão dos melhores filmes da Marvel, né? O James Gunn é muito bom, ainda não errou, pelo menos com produções mais recentes e as coisas que ele fez na Marvel e na própria DC, porque eu acho que o pessoal deu uma exagerada falando que é o melhor filme desde Guerra Infinita. Eu não acho que ele tá batendo pau a pau ali com Pantera e algum outro que não me vem na cabeça agora. Mas, cara, é um filme muito da hora. É um filme que foge da megalomania do que tá o universo cinematográfico da Marvel, sabe? É uma história muito íntima dos Guardiões e do James Gunn, sabe? Tem o tom de despedida, assim, tem o tom de despedida do James Gunn, o tom de despedida dos atores, dos personagens, porque não sei se o pessoal anda acompanhando, mas assim, um monte de gente não tá, dos Guardiões pelo menos, não tá com o contrato renovado. O Batista, como a gente já falou aqui nesse podcast de meu Deus, ele Cuspiu no não prato que comeu. cuspiu no prato que comeu, não queria mais saber do Drax, reclamou do Drax, falou um monte de merda. E eu acho tão legal, mano. Eu fico muito triste o Dave Batista falando mal do Drax. E assim, como eu tava falando, é uma história muito íntima, porque eles. O último Guardiões pega uma deixa que tá lá desde o primeiro filme, sabe? Que é o passado do Rocket Raccoon. Eles basicamente transformam esse passado do Rocket na força motriz do filme. O filme é todo focado. Ele é o protagonista, sabe? O Rocket é o protagonista do filme. E é meu E, personagem cara, favorito. Cara, eu gosto demais dele, eu gosto demais dos Guardiões, sabe? E os Guardiões são muito bons justamente porque a dinâmica deles é tão engraçada e tão familiar e tão diferente dos Vingadores, sabe? Eu acho muito mais legal acompanhar o Peter e companhia, o Groot, o próprio Rocket, amantes depois. E, cara, é muito da hora. E nesse filme eles estão enfrentando uma ameaça que eu diria que não é a mais poderosa, que a gente não chega nem perto em ser uma ameaça em termos de poder, não chega nem perto de ser uma das maiores assim do CM e também não é a maior dos Guardiões. Só que com certeza é a maior ameaça emocional que poderia ter, porque, mano, esse vilão, ele é, cara, ele é massa, porque ele é um filho da mãe, sabe? Sem dar muitos spoilers, ele é o pior tipo de vilão, que é o vilão que mexe com o pet das pessoas, mano. Não mexam com o pet das pessoas, não mexam com os gatinhos e cachorros e animaizinhos das pessoas, mano. Então, esse cara, ele é o diabo, assim, e isso faz dele ser muito da hora, porque é um ator que ele tava, inclusive, em Peacemaker, né? Porque o James Gunn sai colocando todo mundo que ele trabalha nos filmes. Colocou a esposa dele lá num episódio, num papel super pequeno, assim. Ela, inclusive, tem um papel muito grande no Peacemaker, mas nos Guardiões ela tem um papel pequeno. Enfim, eu achei interessante falar porque o James Gunn usa cara, qual que é a palavra, Ed, quando você coloca alguém que é próximo de você ou da sua família num cargo assim?
O nome disso é Nepotismo. Ele é nepotismo. nepotista, cara. Nepotista ele colocando o pessoal. Mas enfim, é um ótimo filme de equipe. Pra quem não conhece os Guardiões, é a equipe de desajustados da Marvel. Aposto que você já deve ter visto pelo menos o primeiro, mesmo você não gostando da Marvel. E pode ir assistir sem medo, é muito bom. Ah, e é isso, Guardiões é sem erro. É um filme muito bom. Não acho que seja o melhor desde Guerra Infinita ou Ultimato e outros, mas é um filme muito bom e que nos faz ter esperança ainda no que a Marvel pode fazer. E eu amo esses personagens. Eu tenho um probleminha com o final do filme, assim, eu achei muito anticlimático o que acontece no final do filme. Eu não achei a resolução legal, não entendi por que que foi feito daquele jeito, apesar de que você pode teorizar que foi feito daquele jeito porque a Marvel quis e não porque o James Gunn tinha liberdade para fazer o final, mas mesmo assim foi um final meio nada a ver, assim, e por isso que eu dei no Instagram 8 de 10. Eu tô com essa vibe de dar nota, apesar de eu odiar dar nota, mas é só para as pessoas terem uma referência. Eu dei 8 de 10 porque o filme poderia ter um final melhor. E para quem for assistir, já que ainda bem que eu não dei spoilers, tem duas cenas pós-créditos. Sinceramente, elas não acrescentam muita coisa assim pro filme ou o CM, mas se você quiser ficar para assistir, é isso, tem duas cenas pós-créditos. As duas perguntas que eu sempre faço quando você vai ver um filme da Marvel, logo na estreia, e eu provavelmente só vou ver quando sair no streaming. Pré-requisito para assistir, tem? Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. Tem, pior que tem, só que esse é mais acessível. Que para você entender, não é super necessário, mas para você entender um certo diálogozinho que é até bem pequeno no filme, você precisa ter assistido o especial dos Guardiões da Galáxia que está disponível, o especial de Natal que está disponível no Disney Plus. É bem divertido, é super pequeno, assistam, é bem legal assim o especial. De Natal deles e linka um pouquinho com o filme, mas de resto, você só precisa ter assistido os outros Guardiões para você entender, porque tem personagens que estão no primeiro Guardiões que retornam, personagens do segundo Guardiões que também retornam, assim, e são personagens até importantes, assim, para a trama do filme, então é bom você ter assistido os dois Guardiões que vieram antes, mas de resto, cara, você não precisa ter assistido muita coisa do CM, não. Se você entender o que aconteceu em Guerra Infinita e o que foi o estalo, assim, eu acho que eu posso colocar também, né? O Guerra Infinita e Ultimato, assim, de pré. Mas não é super necessário, não. E aí, se colocou Guerra Infinita Ultimato, você tem que ter assistido os últimos três filmes do Homem de Ferro, o filme dos dois filmes do Capitão América, o Capitão Marvel, as três cenas pós-créditos de Hulk, o episódio 5 de Cavaleiro da Lua, o episódio 2 de She-Hulk e o episódio 7 de Demolidor da Netflix, que nem é da Marvel. Aí você vai entender o filme perfeitamente. Não, não, não. Essa é a minha Agora. crítica sobre esse universo maldito. Mas é desse jeito. Mas, ó, pra evitar que você assista, tenha que assistir o Guerra Infinita ou qualquer outro e só assistir os Guardiões, é porque a Gamora, que é uma personagem que faz parte do grupo dos Guardiões, ela some no estalo do Thanos. Na verdade, já acontece outra coisa, mas não vou dar spoiler. Mas ela é uma personagem que ela era dos Guardiões e ela deixa de fazer parte dos Guardiões por causa do estalo do Thanos, assim. E basicamente. E aí que essa personagem que a gente vê com os Guardiões da Galáxia nesse terceiro filme não é a mesma Gamora que a gente está acostumado. Então é isso. É isso. Não dá, velho. Eu tava aqui tentando ajudar o pessoal a não assistir os outros filmes, mas é o que tu falou, que inferno. É tipo, não, velho. Se você É precisar assistir porque, o Guerra mano, Infinita e porque Ultimato, a real é essa. Pensa assim, a pessoa viu o trailer do Guardiões da Galáxia 3 e ficou muito afim de assistir. Essa pessoa tá fudida, mano. ela tá fodida. Porque além de ter que visto o 1 e o 2, quando ela vê o 1, vai ter coisa que ela não vai entender. Aí, pra ela entender, ela vai começar a ver os Vingadores. Só os Vingadores são 25 filmes. Porque não são só os 4, 5 filmes dos Vingadores. Tem os filmes individuais de cada um que tá lá dentro. Então, mano, é coisa pra cacete. Então, é tipo Grey's Anatomy. Não está na hora de você começar a querer se inteirar. Agora espera vir um hiatozinho aí, porque a outra pergunta que eu ia fazer, Bruno, inclusive tem a ver com isso. As duas perguntas que eu sempre faço em relação aos pré-requisitos e ao tanto que o filme deixa ganchos abertos para sequências ou introduções em filmes de multiverso, assim. Que a Marvel tá com isso agora, né?
Sim, cara, tudo que ela faz é super conectado, mas eu acho que não, sabe? Esse filme, ele definitivamente termina os Guardiões no UCM. Pode um ou outro personagem voltar, assim, que ela pode usar, provavelmente o Star-Lord ou o próprio Rocket, assim, mas eu não vejo os Guardiões voltando do jeito que a gente conheceu eles, com essa formação da equipe, com esses atores, com esses personagens, então eu não acho que ele tá ligado em muita coisa, não. E mas assim, galera, na moral, dá pra assistir o Guardiões do Volume 3 só assistindo o 1 e o 2, só que você vai perder poucas coisas que não vão impactar tanto, essa é a verdade, assim, vai impactar um pouquinho, você pode deixar de entender um diálogo ou outro, mas você vai entender toda a dinâmica do filme assistindo o primeiro e o segundo, isso aí é o pré-requisito para fechar isso. É isso que a gente tinha pra falar sobre Guardiões da Galáxia. Queria aproveitar para deixar um beijo pra minha tia Michelle, que adora me ouvir falando mal da Marvel. Toda vez que a gente fala de Marvel aqui, ela adora. Ela me manda direct, fala: Nossa, você falou mal de novo. Eu falei: Pois é, é a vida. Beijo, titia, te amo. Agora, Brunão, vamos pra pira? Vamos pra. Caraca, Tá com mano. a sua água aí? Tu, tu começar a se coçar, eu também É, velho, já porque bate um nervoso, mano. antes da gente começar a falar de Boys Afraid, queria mandar um abraço, também mandar um beijo pro nosso amigo Israel, que foi ver esse filme com a gente no cinema. Ele é nosso parceiro, seguidor fiel aqui do canal do Erd, acompanha o podcast sempre. Sempre tá mandando direct pra gente, comentando, trocando ideia com a gente. Então, um abraço, meu querido. A gente foi Pra assistir o. você ver, pra Manda- vocês verem como somos super acessíveis. A gente Pois é. saiu com, com um dos nossos amados ouvintes que é super engajado. Ou seja, a mensagem é: seja super Seja engajado e engajado você também. e você nos conhecerá. A gente foi assistir o Boys Afraid na estreia, assim, tipo, o filme saiu, a gente foi assistir. A gente tava com muita expectativa pra esse filme, porque afinal de contas vinha de Ari Aster, eu e Brunão, inclusive, temos um episódio aqui no que você viu, onde a gente destrincha o trabalho do Ari Aster junto com o trabalho do Jordan Peele. Então já fica aí o convite pra você, foi um dos primeiros episódios do podcast. E é o filme mais caro e ambicioso da história da A24, que é uma produtora que a gente ama muito, tudo que eles fazem. Então, assim, tudo indicava que seria um filme incrível, até que a gente assistiu o filme, né, Brunão? Eu não sei nem por onde começar, mano. Eu vou começar rapidinho pela sinopse pra tentar trazer a galera. Paul is Afraid é um filme dirigido pelo Ari Aster, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que conta a história de um homem, que é o Bo, que ele é um cara que sofre de um transtorno de ansiedade absurdo, que está com uma viagem iminente pra visitar a mãe. E a partir do momento em que ele tenta iniciar essa jornada, ele é constantemente impedido por diversas coisas que vão acontecendo na vida dele, que parecem ser acidentes, ocasionalidades e tudo mais. Em determinado momento a gente entende o porquê que muitas dessas coisas aconteciam, e o filme passa a ser meio que uma jornada do herói, da necessidade desse personagem conseguir chegar na casa da mãe dele para participar de determinada coisa que aconteceu. Como a gente falou, quem quiser ver, gente, a crítica do filme que eu fiz, sem spoiler, tá lá no canal do Erd no YouTube, já tá disponível, um videozinho de 5 minutos. Eu destrinchei um pouco a minha perspectiva do que eu acho do filme sem spoiler. Aqui, eu e Brunão vamos falar com spoilers. Muito provavelmente essa parte talvez seja até a maior parte do filme, porque é um filme de 3 horas de duração, que tem muitos subtextos, muitas interpretações. Talvez a gente pire na batatinha mais do que o filme pira na batatinha aqui. Então, a partir desse momento, vamos falar de Boys Afraid com spoilers, ok? Tranquilo? Combinados? Se a gente avisou, o combinado não sai caro, é isso. Brunão, dito isso sobre essa sinopse sem spoilers que eu dei, começa aí, me diz. O que que você achou? Quais foram as suas sensações? O que que você absorveu? O que que você achou? Eu confesso que eu ainda estou digerindo esse filme. Eu quero muito que ele fique disponível logo no streaming para eu poder rever, porque não é um filme que eu quero pagar ingresso para ver de novo, porque no geral eu não achei bom a esse ponto. Mas é um filme que com certeza quando tiver no streaming eu vou ver de novo para tentar ver com um pouco mais de calma algumas partes, assim, para tentar
absorver um pouco mais desse excesso de informação que o Ari Aster jogou na nossa cara. Me conta aí, o que você achou? Cara, essa tua última frase definiu o que foi a experiência de assistir Boys Afraid. O Ari Aster jogou na nossa cara, velho. Ele jogou, ele pegou essa porra assim, jogou na nossa cara assim, ó. Toma, filha da mãe. É, toma essa pedrada, segura. Porque, cara, que nem tu, eu tô tentando digerir esse filme desde que a gente assistiu, velho. E eu tenho o mesmo pensamento. Eu não pagaria pra assistir de novo, porque a experiência, apesar de não ter sido ruim, foi uma experiência muito confusa e eu não queria ter essa experiência confusa de novo no cinema, pagando. Eu posso ter essa experiência confusa no streaming. Eu vou terei essa experiência confusa de novo no streaming. Mas, cara, esse filme é uma loucura total, sabe? É uma loucura total. O Ed falou que chega em um certo ponto do filme que a gente talvez conceba um pouco o que pode ter acontecido ao longo do filme, mas mesmo assim nada explica. E quando a gente saiu do filme, a gente tava tipo, what the fuck, velho? O que a gente acabou de ver? Quando terminou o filme, eu lembro de tá, tipo, parado, olhando pra tela, tipo, cara, eu buguei, assim, eu falei, mano, o que eu assisti? Aí eu olho pro Ed, o Ed tá, tipo assim, parado na cadeira, assim, numa posição menos caricata do que a minha, porque eu tava, sério, olhando pra tela, com a boca aberta e, tipo, assim, à frente da cadeira, não tava encostada na parte traseira da cadeira. Aí eu, tipo, eu só olhei, assim, pra trás, assim, pro Ed todo duro, e ele tava, tipo, meio assim na cadeira, afundado, assim, tipo, caralho, o que aconteceu? E vocês estão vendo que eu tô conjecturando nada, né? Porque esse filme é essa loucura mesmo. Só que, assim, eu acho que tem algo que dá pra pegar, pelo menos, no nível mais básico, como eu gosto de falar, no nível mais básico de entendimento do filme, que é um filme, como o Ed falou, de um cara ansioso que sofre de um certo problema mental, tem um transtorno psicológico ali e tudo mais. E assim, minha visão do filme, assim que eu saí do filme, ainda tentando digerir, que é tipo assim, que eu não tinha entendido muita coisa, mas eu tinha entendido uma coisa, que era, cara, eu acho que tudo que a gente vê nesse filme é um produto dos maiores medos do Bo, como o filme genialmente pelo título descreve, que é basicamente tudo que o Bo tem medo, tudo que o Bo concebe de ruim que pode acontecer, a gente vê isso se materializar no filme, sabe? E eu De forma trouxe exagerada, de né? De forma forma exagerada, exagerada. né? Exatamente, porque assim, cara, você tá em casa e você, por exemplo, uma das cenas logo no começo do filme, você tá em casa e aqui a gente não tem banheira, mas você tá tipo no box da sua casa e você tá tomando banho e o box fica embaçado pela água quente do seu chuveiro e você tem um medo irracional, ou até racional, né? Porque o Brasil é perigoso pra cacete, mas vamos colocar como irracional de passar a mão no vidro, desembaçar e ter alguém te olhando. É uma parada tipo assim, lá na primeira cena, assim, uma das primeiras cenas, o Bo tá numa banheira. E eu entendi muito, pelo menos isso, eu posso estar completamente errado, mas foi a minha visão, que é tipo assim, o Bo manifestou, assim, a gente vê o filme manifestando o medo do Bo de ele estar na banheira, tomando banho, e aparecer uma pessoa em cima dele, tem uma pessoa, tipo, te olhando em cima da banheira, sabe? Você tá, tipo, relaxando na banheira e tem uma pessoa em cima de você. E lógico que, tipo, no filme, não é como se isso fosse, tipo, surreal. O filme não deixa isso claro, que é tipo assim, aquilo não está acontecendo, ele está imaginando. Não, porque aquelas paradas, é como o Ed falou, é tão exagerado que você vê aquilo acontecendo. É tipo como se os medos dele estivessem se manifestando de verdade, assim, não tá só na mente dele. E o filme inteiro é isso, é tipo os medos dele real, tipo, que nem. Cara, eu acho muito, pelo menos, o Ed vai falar sobre isso ainda, mas muito, muito bom. Eu lembrei agora que quando a gente saiu do filme, o Ed falou, mano, o começo desse filme tava tão bom, até uma certa parte desse filme tava tão bom, e eu compartilho desse, A desse primeira sentimento. hora do filme é perfeita pra mim. A primeira hora Perfeita. é muito boa. Cara, eu acho muito genial Até o ele, médico. até ele ser atropelado, pra mim, o filme tava perfeito. Aí depois realmente eu também acho que é aí que para, É o sabe? ponto que vira o filme é quando ele é atropelado.
É, exatamente. Mano, a cena do médico falando, olha, você precisa tomar esse remédio e tudo mais, mas sempre tome com água, com água, com água. Dá um foco assim que ele tem que tomar com água, obrigatoriamente com água. E aí, tipo, ele vai tomar o remédio e não tem água em casa. Do nada não tem água na torneira, não tem água na geladeira, não tem No água nas chuveiro, não garrafas, tem lugar e nenhum. no chuveiro não tem lugar nenhum. E ele entra em desespero porque ele falou, tipo, eu preciso tomar isso com água. Eu só não lembro se ele pesquisa antes ou depois de tomar com água. Pesquisa Ele depois que ele foi toma o depois. remédio. É tipo assim, se Porque você ele não joga, tomar, ele coloca o comprimido na boca e engole, ele vai procurar água ele pra fica poder procurando beber. água. Aí não tem a água. Aí ele vai no Google procurar o que que acontece se ele tomar um remédio sem a água. Aí o Google vai lá e diz: você vai morrer. Tipo, é muito cabuloso, né? Exatamente, exatamente, essa cena é genial. Tipo, ele vai procurando no Google, tipo assim, ou você vai, tipo, parar na UTI ou tu vai morrer se tu não tomar esse remédio com água. Aí ele entra em desespero e, tipo, sai voado pra, tipo, por uma vendinha do outro lado da rua pra pegar água. E é, E tipo, aí muito assim, genial. e essa cena é tão genial porque assim, é uma coisa que é muito simples, porque a vendinha fica literalmente do outro lado da rua do prédio onde ele mora. Só que ele tem essa crise de ansiedade tão exagerada que o filme mostra bem no começo de uma forma muito clara, assim, tipo, ele andando na rua, segurando a sacolinha, mexendo no telefone, e tá um cara comprando uma AK-47 numa feira. Aí ele passa um pouco, tá um cara esfaqueando o outro cara. E aí, para ele entrar no prédio dele, ele tem que correr e conseguir passar pela portaria antes de um cara maluco da cara tatuado chegar até ele, porque esse cara tá perseguindo ele. E aí, tipo, o fato dele sair do apartamento dele para ir até o outro lado da rua comprar uma água desencadeia uma cena absurda, que é uma cena em que ele deixa a portaria aberta, todas as pessoas que estão na rua invadem o apartamento dele, e é por isso que fica um cara no teto lá quando ele vai tomar banho, esse cara é tipo um resquício da invasão dessas pessoas. E aí, tipo, a forma exagerada que, tipo, uma plaquinha falando que tem uma aranha perdida num prédio, tipo assim, ó, existe uma aranha assassina terrível que mata as pessoas com uma picada, ela está perdida, não sei o quê, e essa aranha tá no apartamento dele, você vê essa aranha andando por lá, assim, é a primeira hora, a construção da tensão da primeira hora do filme, ela é perfeita, ela é muito Ari Aster, assim, o Ari Aster, ele tem um domínio muito forte e muito bom, e ele conta muito com a habilidade do Joaquin Phoenix aqui, que é tipo, eu acho que a cena que ele liga pra mãe dele, acontece aquela situação que ele descobre que a mãe dele morreu, caiu lustre nela e não sei o quê, e tá total, e depois ele desliga, liga de novo, e o mesmo cara atende, falando que ela morreu. Aquela cena de sensação que é uma cena muito grande, cara, tipo, é uma cena de 7 minutos, sei lá, e é toda a cena com a câmera parada na cara do Joaquin Phoenix, saca? Tipo, não tem um plano contra plano, um corte, vai lá pra casa de onde aconteceu o acidente, volta pro Joaquin Phoenix e mostra. Não, é tudo criado na nossa cabeça a partir da tensão do personagem do Joaquin Phoenix com um movimento super lento de câmera que vai vindo lá de trás e aproximando na cara dele enquanto ele tá ligando, conversando com a mãe dele, falando pra mãe dele que ia, porque assim, a tensão do filme começa porque ele perde a chave e a mala na hora de sair de casa. Porque ele decide voltar pra buscar um fio dental. Saca? Tipo, coisas banais vão acontecendo e vão destruindo esse processo dele de sair de casa, conseguir pegar o voo na hora pra ir visitar a mãe, assim. A primeira hora do filme é incrível, é absurdo, assim. A primeira hora é o puro suco do Ari Aster. Depois se perde um pouco, né? Se perde muito, na moral. Mano, tu puxou o cartaz da Aranha e, mano, quanto mais eu vou lembrando desse filme, mais eu acho genial a primeira hora, como tu falou. O fato de ter, tipo, provavelmente o que tava na parede era só um aviso, olha, tá tendo uma infestação de aranha, mas não é nada demais, gente. A gente tá cuidando disso. E aí ele vê que é tipo uma aranha mortal, cabulosa, super assassina que mata as pessoas. E isso é muito. Mas pra mim, desse começo assim, a cena mais genial é a do policial, mano. Porque depois que acontece tudo que o Ed falou, o pessoal invade o apartamento dele e tudo mais, e tem um cara em cima da banheira dele, ele sai correndo pra rua pelado, assim. E aí ele chega num policial meio que tipo, ah, me ajuda, tem um cara doido no meu apartamento. Aí o policial, parado, fica parado e tá apontando a arma pra ele, solta o que você tem na mão. Aí ele solta tipo um santinho que tem na mão. E aí que o Bo, ele tá completamente parado. Só que claramente o filme mostra pra gente a manifestação do medo dele de tipo assim, ele está completamente parado e o policial ainda não considerar que ele está completamente parado e atirar nele. E é justamente o que acontece. Porque, tipo assim, mano, o Bo está
morrendo de medo, completamente parado. Mas mesmo assim, o policial tá, fica parado, fica parado, fica parado. E eu achei essa cena genial, porque tipo, eu falei, mano, esse bicho vai atirar nele, e é um medo que eu super teria. Sabe, que tipo, alguém, um policial chegar em mim e falar, mano, fica parado, e eu falar, eu tô parado. Aí os caras, fica parado, mano. Não, eu tô parado, eu não tô fazendo nada. E eles mesmo assim falar, mano, fica parado, senão eu vou atirar. E eles começaram a atirar. E é o que acontece no filme. E eu fiquei tipo, caralho, mano, esse é um dos medos que eu tenho. O da banheira não funcionou tanto, porque não, a gente não tem banheiro aqui, mas pelo O, menos eu não o, tenho. o que eu acho foda dessa, o que eu acho foda dessa cena é que, tipo assim, minutos antes dele entrar na banheira, o cara cair, fazer com que ele saia pelado de casa e não sei o quê, ele vê uma notícia no jornal falando que tem um assassino na cidade, que é um cara que esfaqueia pessoas pelado. E aí, quando ele sai, ele vê esse assassino pelado lá, tipo, com a faquinha. E aí ele vai pedir ajuda pro policial pelado. Tipo, e naturalmente você pensa, ih, caralho, o policial vai confundir ele com o assassino pelado que tá matando as pessoas, saca? E assim, e é nessa cena que ele é atropelado e tal. E daí pra frente o filme vai pra um segundo ato, que pra mim aí o filme se perde absurdamente. O segundo ato do filme dava pra ter 20 minutos, dá pra tirar 1 hora de filme fácil ali. É uma parte que me incomodou muito, principalmente a parte do teatro. Ele vai pra uma casa onde tem o pessoal que meio que cuida dele, uma parte cheia de simbolismos, cheia de mistérios, assim. Essas pessoas super caridosas que começam a cuidar dele, mas que tem um mistério envolvido ali por trás delas, até que ele consegue fugir no meio da floresta, ele encontra um teatro, e aí a galera tá apresentando uma peça que meio que é uma peça da vida dele, que ele começa a se ver em diversas possibilidades do que ele teria sido se ele tivesse seguido por outro caminho, assim. Então, essa parte da peça, mano, caraca, essa parte me perdeu muito. Eu confesso que eu pesquei uns 8 minutos ali no cinema. O Brunão virou pra mim e falou: véi, mastiga. Pega uma pipoca aqui e mastiga, porque senão tu vai pra Nárnia. Porque foi a hora que me bateu o cansaço mesmo, porque é muita falação, é muita coisa. Então, enfim, essa parte pra mim realmente me tirou do filme. Cara, como o Ed falou, depois do primeiro ato do filme, o restante é cansado, sabe? É difícil, não o culpem por cochilar por 8 minutos, porque todo mundo que tava assistindo quase cochilou. E, cara, porque assim, eu tô contigo, velho. Eu assumo o BO, como eu falei, eu acho que eu entendi pelo menos a primeira parte do filme no nível mais básico dessa loucura dele se manifestar e tudo mais. Só que, cara, a parte do teatro, pra mim, assim, eu tava viajando, mano. E eu acho engraçado, porque até falando dessa parte de viagem, tu falou quando tu fez a chamada do Bo, que é um tipo de filme provavelmente que era pra se assistir chapado, né? Não usem drogas, crianças, não usem drogas, ouvintes e espectadores, Passa mas Proerd. Proerd, cara, eu não sei se o Proerd é uma parada nacional, mas aqui em Brasília era. Proerd, Proerd é porque você tem que fazer pra mim. Então, pra mim, o que você vai fazer? Seguir o canal do Ed. Opa, olha, Proerd, cara, genial, genial. Ah, foi muito bom a sua jogada. Você é o gênio, mano, do marketing digital. Cara, então, só que, tipo, o Joaquin Phoenix chegou e falou, gente, não assistam o filme usando drogas, por favor, assiste, tipo, sóbrio, assim, normal, sem usar drogas, não assistam chapado, e eu achei engraçado ele falando isso, porque é o que todo mundo tá assumindo, mano, esse filme provavelmente é pra você que usa drogas, por favor, não use, mas você já usa, assiste esse filme, que provavelmente cara, você vai amar, porque é uma loucura, a sua viagem da droga vai de forma simbiótica ali se misturar com a viagem do filme. É muito absurdo, assim, porque pra mim é um filme bem de bad trip mesmo, assim, de bateu errado a noia, tá ligado? A parte do teatro, ela é muito viajandona, é visualmente muito bonito, assim, o design de produção todo do filme é muito absurdo, os cenários, as construções das ambientações é muito foda, tipo, a forma que ele constrói essa cidade que deixa o Bo extremamente ansioso e tudo mais, isso é muito legal. Mas esse arco, esse núcleo que já atrapalharam o Bo até chegar na mãe dele, que ele precisa chegar no enterro da mãe dele pra gente poder dali começar a ter os desfechos e as respostas,
pra mim, as únicas coisas que salvam dessa segunda hora do filme, que eu diria que é o segundo arco, são as cenas de flashback, quando ele já sai fora do teatro ali. E ele começa a voltar no passado, começa a ver como ele era na infância, aquele moleque que não é um CGI do Joaquin Phoenix, que é um moleque que existe de verdade e tal. Então, assim, ali tem alguns pontos legais de você aproveitar, mas é um filme que, cara, é- quer te encher de simbolismos, é um filme que quer te encher de pistas de coisas para serem reveladas, descobertas. No dia de hoje, estamos gravando dia 6/5. Muito provavelmente já deve ter 322 vídeos com um final alternativo, com um final explicado, com teorias sobre o que, que o filme quer dizer, que o filme, na verdade, fala sobre um desejo dele pela mãe, ou que o filme dele fala sobre um arrependimento dele com o pai, ou que o filme fala sobre como a sociedade falocêntrica domina os meios de produção, sei lá, tipo, porque aquela merda aquela cena pra mim, aquilo ali, velho, me tirou muito do filme. Pra você que não assistiu o filme, não vai assistir, e você já foi avisado que temos spoiler, tem um determinado momento do filme que ele entra num porão, mano. Oh, E, mas eu acho que antes de tu chegar nisso, puxa o negócio da mãe que tu falou dela ter morrido, e sim, tá, aí, tá, tá, até beleza, pra gente chegar beleza, nessa beleza, parte. beleza. No começo do filme, quando ele tá no apartamento, ele liga pra mãe dele e uma pessoa que não é a mãe dele atende e fala que tem uma mulher lá que caiu com um lustre na cabeça dela e esmagou a cabeça dela e ela morreu. E a partir disso, ele descobre que a mãe dele tinha deixado em testamento que ele precisa estar lá para ela poder ser enterrada. E essa mãe dele é uma mulher muito rica, ela é dona de uma empresa cabulosa, que no filme até aparece várias vezes a marca da, 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 da empresa dela, a cidade que ela mora tem o nome da cidade é o sobrenome da família dele, então, tipo assim, o filme reforça a importância e o peso de dinheiro que essa personagem tem, assim, e o Bo é um cara que mora num apartamento medíocre no, no centro de Nova York, assim, parece, saca? E, e aí isso faz com que ele tenha que ir até a mãe dele, que morreu, para poder participar do velório, enterrar e tudo mais. E várias coisas acontecem que impedem ele de ir, né? E em determinado momento você descobre que tudo isso foi um plano armado e arquitetado pela mãe dele para testar o quão ele é um filho amável que se importa com ela e não sei o que. Tanto é que no final, a cena final é uma cena bastante show de Truman, né? É uma cena muito é, é, até estranha, né? Eu não entendi. Ele sendo julgado pelos pecados dele não ter sido um bom filho, não ter buscado a mãe, porque assim, se você lembrar lá na primeira cena, quando ele tá lá conversando com o psiquiatra que a gente descobre que tá envolvido, que ele passa as cenas as fitas das sessões de terapia pra mãe, a única coisa que ele adota no caderno é culpado. Quando ele fala que, tipo assim, quando ele começa a falar da mãe dele, da forma como ele enxerga a mãe dele, a relação dele com a mãe. Então, assim, a mãe dele estava procurando provas para culpá-lo por não ter sido um filho presente, amável, que se importe com ela ou algo do tipo. E aí ela acaba meio que virando o barquinho dele lá e ele morre afogado no final do filme, assim, ou pelo menos, tipo, o barco cai e sobem os créditos do filme e tal. Então, assim, essa cena do julgamento também é uma cena bastante cansativa. Eu acho que para um filme de 3 horas de duração, você terminar o filme com uma cena de mais de 20 minutos ali de pessoas falando, discutindo com textos grandes e tudo mais, eu acho que é uma escolha aqui que não sei se eu faria, sei lá, mas eu também não sou o Ari Aster, né? Então é isso. Manda ver, Bruno. Não, complementando o que tu tava falando, e aí que assim, a gente descobre que a mãe dele meio que arquitetou o filme inteiro, porque como o Ed falou do psiquiatra, do psicólogo, anotando que ele era culpado, ele estava tentando impor esse sentimento no Bo, né? Falando que, cara, você se sente culpado por não visitar sua mãe, por não dar o mínimo de importância para ela e tudo mais. Aí o Bo, não, não é isso, é só porque eu sinto isso, isso, isso. Aí o cara, tá, mas você é culpado, né? E tipo, é uma parada que explica o final do filme. A parte que eu não entendi foi justamente a do barco, porque eu falei, mano, será que tem alguma coisa a mais aí que eu não peguei, algum O simbolismo? filme, Não é o filme possível. todo, o filme todo, como um todo, É, tem esse simbolismo com a água, né? De diversas é. formas. Que eu confesso que eu não peguei também, não. Era muita informação para mim tentar absorver ali. Eu lembro até de você tentando olhar, tipo,
as iniciais que estavam nas canecas pra ver se ali tinha alguma E eu pista, porque, peguei, hein? porque eu, pegou, porque E eu peguei. porque o filme meio que vai te jogando essas dicas, essas pistas para fazer você refletir, né? Eu levantei essa bola da caneca para o Bruno poder falar dessa parte da informação das canecas que ele conseguiu absorver. Eu confesso que eu não tinha visto, eu só fui prestar atenção depois que ele falou para mim. Me chamou e falou: Ah, eu descobri o que que é a caneca e tal. Pois é, cara, só que eu tô seguindo a linha do raciocínio teu explicando o filme, que pra tu chegar na parte do sótão ali que você quer chegar. E aí que assim, a gente descobre que a mãe meio que arquitetou tudo e meio que tava por trás de tentar impedir ele de chegar ao velório. Só que ela meio que fez isso já contando que ou ele desistiu, ou ele provaria ser um péssimo filho e desistiria de chegar lá facilmente pelos impedimentos que ela criou, ou ele superaria isso tudo e chegaria lá. Ele acaba chegando na casa da mãe dele e lá ele vê a mãe, entre aspas, morta no caixão, só que depois a gente descobre que ela, como ela tinha arquitetado tudo, ela assassinou uma prestadora de Quem serviços. se sacrificou foi a empregada que o Bolt tinha um carinho enorme por ela, assim. E ele reconheceu a marca de nascença da prestadora de serviços ali da família, tipo uma governanta que estava com ele desde sempre, com a família desde sempre, e ele sabia que a mãe não estava morta, então quando ela aparece ele não se surpreende. Só que essa parte do filme é muito, é muito louca. Ah, e como estava na linha do raciocínio do Ed explicar o filme, uma coisa que é muito importante é a gente falar que o tempo todo o Bo e o filme nos faz questionar quem que era o pai, o que que aconteceu, o que aconteceu com o pai e tudo mais. A mãe tinha falado que Porque a mãe. aparentemente Pode falar, pode falar, pode falar. não, só pra. Se eu tiver errado, tu me corrige. É até bom que a mãe já tinha falado pro Bo que o pai, que ele era um menino muito especial, porque ele foi concebido numa única noite, assim, com que a mãe esteve com o pai, que o pai aparentemente tinha um problema no coração, um sopro no coração, e quando eles transaram a primeira vez, ele morreu É. a conceber o Bo, vamos colocar assim, mas para não falar outra coisa. Assim que ele chegou no ápice do prazer dele, ele morreu. E foi isso que ela falou para ele. Então, essa ausência do pai, na verdade, a ausência de respostas do Bo sobre o que aconteceu, o que realmente aconteceu com o pai, permeia o filme inteiro. E no final é muito importante para chegar na cena em que o Ed estava falando do sótão. E aí eu jogo a bola para tu, Ed. Não, essa questão que ela fala de morrer, ela, tipo, bota a pira na cabeça dele de que, tipo assim, se você transar com alguém, você vai morrer. Então, por isso você tem que ser meu filho pra sempre, você não tem que se envolver com ninguém, porque se você transar, você vai morrer. O filme, desde a primeira hora, já mostra, tipo, em determinado momento até que os testículos do personagem são, tipo, muito grandes pra uma pessoa normal, né? Tipo, como se fossem É, muito inchados, assim. Mais pra frente, isso é mostrado de uma maneira mais explícita. E essa cena é uma cena em que ele tá rememorando o passado com a mãe, o que tá acontecendo, e ela fala: Ah, beleza, você quer chorar, quer ver seu pai, não sei o que, então vem cá que você vai ver seu pai. Ela abre o sótão, quando ela entra, quando abre o sótão, mano, tem pênis, um pinto mesmo, real, gigantão, mano, nesse sótão, assim, saca? Tipo, eu olhei aquilo e falei: Caraca, mano, o que é visto não pode ser desvisto, né? Então, tipo, traz um impacto e um incômodo visual muito forte, assim, quando você vê aquele peixe gigantesco. Porque minutos antes disso acontecer, o Bo teve uma relação sexual. Só que quem falece na relação sexual é a, a, a amante dele, né? A menina que era a namoradinha de barco dele lá, que ele se apaixonou quando ele era criança. Ele vê essa menina grande lá, reencontra ela e tal. E é ela quem morre no ato sexual. Então, tipo. E é uma bem cena. todo mundo em E pânico, que é uma inclusive. cena bem bizarra, é uma cena bem bizarra, uma cena bem estranha, uma cena bem esquisita mesmo. E o filme descamba para esse final, onde ele descobre os planos da mãe dele. Aí é uma cena até bastante expositiva, né? Que ela vai contando, 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 contando. Diga lá, Brunão. Eu só quero te perguntar, aquela parte do sótão não tem só o pênis, mas também tem
Bo lá dentro ou um irmão, eu não sei. Isso eu realmente não peguei, eu não entendi. Eu fiquei, Não. tipo, pensando, é um medo do Bo de, na verdade, ele, tipo, tudo que aconteceu no filme é uma viagem da cabeça dele e ele sempre esteve preso no sótão, esse é o medo dele, ou era realmente um irmão? Porque eu fui, tipo, bem confuso, porque quando ele sobe no sótão, tem basicamente outro Bo. Aham. Outro Joaquin Phoenix do lado do pênis, e aí ele sobe assim, o Bo que tá lá dentro, ou seja, lá quem for fala, tipo, me ajuda, me tira daqui, eu tô É preso aqui há bizarro, muito né? É tempo. bizarro, né? E eu fiquei tipo, caralho, o que que tá rolando, velho? E aí o Erd falou do pênis gigante, ele não é só um pênis gigante, é um monstro em É um formato de monstro. pênis, É um garras, exatamente. com garras no estilo louva-a-Deus, assim, um negócio meio curvado pra frente, como se fossem foices, sabe? E é muito importante porque tem um personagem que tá, tipo, perseguindo o Bo, assim, aleatoriamente lá da casa do pessoal que cuidou dele, e esse personagem chega pra meio que atacar o Bo e é morto pelo pênis gigante com essas foices de louva-a-Deus, assim, e ele ataca o cara e daí o Bo tenta matar a mãe dele, Aham. ele sai do sótão, tenta matar, ele mata a mãe dele, pelo menos ele acha, ele enforca ela, e do nada ele sai com um barco, e do nada do barco ele vai parar na caverna que chega na cena em que o Ed falou do julgamento, assim, no julgamento no meio de uma caverna, no meio do mar, um lugar completamente aleatório, e vai lá, Ed. É. Mano, essa questão da maternidade e da paternidade é uma questão que o filme traz de diversas formas, assim. O Ari Aster tinha dado uma entrevista antes até, um tempo antes do filme, falando que esse filme ele era o Senhor dos Anéis para os judeus. Então eu acho que toda essa questão... eu vou te mandar depois essa matéria. Eu vi na Que IndieWire, lombra. falando que era o Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis para os judeus, assim. Então deve ter uma pira muito forte com essa questão da sociedade falocêntrica que a gente brinca muitas vezes, né? Aqui que a gente fala algumas vezes de colocar de ter o membro do homem de uma forma preponderante na sociedade. A mãe dele trata ele de um jeito muito bizarro, assim, né? Tipo, impondo, se colocando acima dele, questionando, falando que fez tudo por ele, que abandonou a própria vida para poder criar ele, agora ele falhou em diversas dificuldades, que na primeira dificuldade ele já queria desistir. Então, assim, é um filme que ele é diferente, ele é um filme que ele é incômodo, ele é um filme que ele é cansativo. Eu acredito que ele tem seu público, pelo menos os críticos que eu acompanho, que eu vejo vídeos aqui no YouTube, que eu leio ou algo do tipo, ficaram muito divididos, assim. Tem alguns que deram 5, tem alguns que deram 2 e 5 estrelas, que eu digo assim. Teve uns que deram 3 estrelas, então assim, tem gente que gostou pra caramba, tem gente que gostou mais ou menos, tem gente que não gostou nada. Eu acho que tô ali entre a galera que gostou um pouco menos do que a metade, porque pensando que o filme tem 3 horas, o primeiro arco é perfeito, o segundo arco, pra mim, completamente dispensável, o terceiro ato é um ato ok, assim, dentro da produção como um todo. Acho que o Ari Aster errou, porque eu acho que ele tentou ser muita coisa sem precisar ser. Eu acho que ele tentou emular versões de diretores que talvez ele admire, porque o filme tem um quê de David Lynch, o filme tem um quê de outros diretores, assim, com obras mais que beiram o surrealismo e a necessidade de entendimento. Como o Brunão gosta de falar, esse filme ele é um drama alegórico, cheio de referências, e que se a gente for levar em consideração o fator entretenimento, é um filme razoável. É um filme bem razoável. Só, Caraca, tu só, falou só tudo. razoável. Tu falou tudo que eu ia falar, porque eu ia falar, mano, esse filme é tanta alegoria e é tanta coisa assim que tu fica viajando que chega a ser chato. E pra ser justo com os ouvintes, os espectadores e com o Ed e comigo mesmo, como eu já falei no passado, eu tenho um problema com esse tipo de filme, mano. Eu tive um problema com Mama, eu tive um problema com o Sacrifício do Ser Sagrado do doido do Yorgos Lanthimos, que eu já nem conheço e desconsidero pacas. Só E aproveitando esse parênteses que o Bruno falou de Yorgos Lanthimos, tem crítica de Dente Canino do Yorgos Lanthimos lá no canal também. exatamente, a crítica tá boa, não sei se o filme tá tão bom, não. Você vai O Ed detestar, gostou. porque ele é um drama É, alegórico. pois é, e tipo assim, cara, o Bow é muito isso, mas eu acho que o que resume a nossa experiência é altas expectativas que não foram correspondidas, porque a gente É. esperava, cara, a gente esperava muito do Ari Aster e a gente esperava algo nos moldes do que ele já fez. Assim, como a gente gosta muito do Ari Aster, nós vimos todos os curtas, ou pelo menos a maioria deles, cara, porque assim, não tem só
o que há de estranho com os Johnsons, What, o próprio, what tem o Wrongs with próprio the Bo. Johnsons. Tem o próprio Bo. Isso. Tem o próprio Bo, que aliás eu vi, só que tipo, foi muito difícil achar, tive que usar os meios educativos para a produção de Cópia, do, opiniões na internet. cópia educativa para consumo próprio e desenvolvimento cultural e intelectual. Exatamente. Aí eu assisti o Bo, eu assisti outros curtas dele, e, cara, eu claramente esperava algo do Ari Aster, porque, mano, ele sempre teve no terror. Mesmo os curtas com um terror mais psicológico, era terror, mano. Ele sempre E se fez. E tem, e aí, se tem uma coisa que esse filme foge é do terror, velho. é. Foge E tudo muito. bem que. É, foge muito. Tudo bem que eu não fui esperando um terrorzão, mas eu fui esperando as características que a gente aprendeu a amar no Ari Aster. As Que é, batidas do Ari Aster. e que é o que ele entrega pra gente na primeira hora do filme. Por isso que a primeira hora do filme é tão bom. Exatamente, cara. E aí, só que, tipo, o resto do filme é tanta loucura, tanta alegoria, tanto simbolismo, tanta coisa que fica chato. E é como o Ed falou, e até roubou o que eu falo sobre entretenimento, fator entretenimento para esse filme, eu acho que vai ser muito complicado. Então, assim, para você que não gosta de filme que os inteligentinhos, os inteligentinhos cutizeiras de cinema, os entusiastas de cinema, os chatinhos de cinema gostam de falar que esse filme é bom só porque ele é difícil de entender. Mano, você não vai gostar desse filme. Ele não vai te entreter É. muito, como não entreteu a gente em grande parte do filme, sabe? A primeira parte do filme é legal, mas mesmo assim não vai entreter todo mundo. Entreteu a gente porque a gente meio que já esperava, assim, certas batidas do Ari Aster, só que mesmo a primeira hora, Ed, eu acho que não vai entreter todo mundo, porque a primeira É. hora é loucura, dá para você entender facilmente mais ou menos os simbolismos ali da primeira hora, mas o resto é bagunça, é loucura, é pênis gigante, monstruosidade com garras de foice. E o final do filme, que eu vou até deixar o Ed falar, porque ele já tinha puxado, é um negócio meio show de Truman, e eu amo show de Truman, mas mesmo assim foi uma cena que eu fiquei tipo, véi, o que tá acontecendo, sabe? É tipo um julgamento no meio de uma caverna, no meio do mar, e a mãe dele Exatamente. já tá lá, o que tá rolando? Então, assim, basicamente, se tu quiser passar por ela, ou se tu não quiser, eu passo também, mas fala Não, aí sobre. é bem isso, assim, o final é essa cena onde ele está sendo julgado por todos os crimes que ele cometeu em relação à mãe dele, ele é julgado pra cacete, ela tem um advogado de acusação lá, então, tipo assim, é, é- ela meio que expõe tudo que ele não fez pra poder é, 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 Ela tá o demonstrar acusando de ali, ser um né? péssimo filho, né? Exatamente, sim. O, E advo- aí, o, o advogado barra juiz barra júri quer condenar ele por ser um péssimo filho. É basicamente isso. E é muito louco, porque tem alguém defendendo ele, e a gente não vê quem é, tipo, um não advogado mostra. defendendo o É. Bo, em que ele, basicamente, o argumento dele é o título do filme, que é tipo, cara, as coisas que ele fez é porque ele tava com medo. E ele tinha medo, basicamente, porque você, no caso a mãe dele, colocou medo nele. Então, tudo que o Bo fazia, tudo que ele tinha como motivação para fazer no filme, ou com a mãe dele, é porque ele estava com medo. Bo is afraid, Bo estava com medo. Só que eu não entendi por que, que o advogado se mata, depois se joga numa pedra, e eu fiquei tipo, Mano, caralho, o que que tá acontecendo? é uma loucura. O final do filme tem essa pegada é, David Lynchiana aí, que meio nada a ver, assim, meio Cidade dos Sonhos, meio, sei lá. E para mim, Boys Afraid é um filme que tem seu público, é um filme que te desafia intelectualmente, ele é um filme que tem quem vai gostar, tem a galera que vai bater palma, vai falar que é genial e não sei o que, não sei o que, mas assim, é um filme cansativo, é um filme de 3 horas de duração, é um filme que poderia ter 2 horas fácil, se você pega aquela parte do teatro, dá pra resumir ela, ou até tirar ela, porque se você tá querendo focar no personagem, você pode focar no personagem, na história dele, no relacionamento dele, na relação dele com a mãe, e você não precisa mostrar um terceiro, um cara aleatório falando sobre isso, assim, então, é, é, é algo que Bateu na é trave, né? sabe quando bate na trave e vai pra fora e é tiro de meta, não é nem É, um escanteio? É mais ou menos isso. Então, eu falei bateu na trave como se tivesse passado perto, mas não, acho que é o que tu falou, o Ari Aster falhou com a gente, e se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 4,9, que é ele ficar abaixo de medíocre, o que o torna ruim. É um é, filme ruim. Depois ainda estamos digerindo, ainda assistiremos mais nos streams, mas até agora, pelo que eu digeri, pela experiência que eu tive, eu acho um filme ruim, sabe? Eu acho. eu não sei se você vai me entender, Bruno, assim,
Eu não acho um filme ruim. Eu acho que ele não é um bom filme. Tu já falou isso no passado, então eu consigo entender. Tu fala sempre, eu consigo É, entender, eu consigo entender. porque assim, ele tem qualidades. Ele tem. A primeira hora do filme faz com que eu não considere ele um filme ruim. Mas o resto me perde, me bagunça, me confunde. Então, É por isso é que eu dei o 4,9 pra ficar, tipo, só um abaixo pouquinho da abaixo linha. do medíocre, só pra ficar um pouquinho abaixo da linha. Arias foi pra 4,9. recuperação. É, 4,99, 99, 99, 99, assim, só pra não dar a satisfação dele de ser um filme, tipo, mediano, assim. Mas uma coisa que a gente precisa, tu falou em qualidades, é Joaquin Phoenix. Ah, sim, não. Joaquin Isso aí é. Phoenix, caralho, Ele caralho. é tão incrível. Monstro. Ele carrega o filme de uma forma tão absurda porque ele mantém um tom de atuação praticamente o filme inteiro, né? Ele é sempre um cara apático que parece estar medicado. Parece ser um cara que tá curtindo a bad vibe o filme inteiro, assim, saca? Ele não tem muitas oscilações, assim. Ele tá sempre num tom meio. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, não, sim. Não, tudo bem. Tipo, ele é um cara mais. Que tá, tipo, sempre numa posição mais submissa ao mundo, assim, né? Que cede a tudo, que tudo pode acontecer com ele e ele tá sempre sem o controle da própria vida. E talvez isso faça parte do teatro ser relevante, digamos assim, porque é o momento onde ele acaba se projetando numa forma, caso ele não tivesse essa postura, caso ele controlasse a própria vida, quem ele seria. Mas é uma parte também que eu acho que desnecessária, saca? Tipo, pra quê, velho? É, Eu acho que dava pra é. tirar esse pedaço, assim, do teatro. Não me ganhou essa parte do teatro. E foi a parte que mais me tirou do filme, na real, assim. Foi essa hora. Super te entendo, e é isso que eu tinha pra dizer sobre o Boys Afraid, que ele é muita viagem e definitivamente não é um filme pra todo mundo. Eu diria que pra quase ninguém. Se você assistiu Boys Afraid, deixa aqui nos comentários pra gente o que que você achou, o que que você entendeu, o que que você absorveu. Crie um fórum de discussão aqui nos comentários, por favor, pra gente poder discutir teorias, pensamentos, ideias lógicas e raciocínios ilógicos, porque teria um pinto gigante, monstruoso, formato em tamanho sobre-humano pra não só tão, enfim. Conta pra gente aqui o que que você achou, o que que você esperava do filme, qual que era a sua expectativa e como que esse filme bateu pra você aí depois que você assistiu. É isso, pessoal. Muito obrigado por sempre acompanhar a gente, nos ouvir nos agregadores de áudio e nos acompanhar com vídeo no YouTube. Beijão, de verdade, eu aprecio vocês, nós apreciamos vocês. Segue a gente no YouTube, canal do Erd, Instagram, canal do Erd, TikTok, canal do Erd também. Muito obrigado a todo mundo que sempre acompanha a gente toda semana. Pra gente é muito importante saber que você valoriza o nosso trabalho, assim como você valoriza o trabalho das pessoas que você não conhece. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.